Olá, tudo bem? Eu sou José Ático e esse é mais um programa da série Histórias de Teresópolis. Comigo está o jornalista, pesquisador, historiador Vanderlei Pérez. Vanderlei, no próximo mês de outubro, a Igreja de Santo Antônio, no Alto, comemora 160 anos de idade. Uma coisa interessante que eu vi numa pesquisa sua, aliás, é que a igreja foi sagrada no dia 22 de abril de 1855, pelo cônego José Antônio da Silva Chaves. Mas a freguesia de Santo Antônio do Paquiqué, um novo status que viria a desembocar no município, a freguesia é de 26 de abril de 1855. Ou seja, a igreja foi sagrada antes mesmo de Teresópolis ser uma freguesia, é isso? Exatamente. A igreja de Santo Antônio, ela surge, constrói-se um templo às custas dos povos do lugar, né, na Praça da Bragantina, ali no alto, em 1855, e aí inicia-se um processo de legalização desse ato, porque nós estamos falando aí de 1800, período ainda do Império, e nesse tempo a igreja era um braço do Estado, né? Ou seja, a freguesia tinha um tom de cartório. Então, os atos realizados na igreja representavam para o Estado. Então, quando surge a criação da Igreja de Santo Antônio em 1855, oficializada pelo Estado, ela ocorre em outubro. Daí, a igreja comemorar agora os 160 anos da freguesia. A importância, embora ela tenha sido construída antes, um pouquinho antes, ela só existe de fato a partir de 1855, a partir de outubro. Quando a gente está falando nessa importância da igreja de São Brás, a gente está dizendo que a igreja funciona como um cartório, né? As pessoas se registram na igreja, as pessoas casam na igreja, é isso? Exatamente. Hoje você tem o Estado fazendo esse trabalho, levantamento através dos cartórios, mas antes da separação do Estado e a Igreja, a freguesia é que fazia os registros de nascimento, os registros de casamento, toda essa parte cartorária, ela é feita pela Igreja. Então ela tem, daí a importância, inclusive, da Igreja para a memória nacional, ou seja, lá você vai ter até registros de escravos, registros, além dos registros de casamento, nascimento, ou seja, a história do país, ela ocorre na igreja. E a Igreja de Santo Antônio é a nossa primeira igreja, embora também em 1855 nós tenhamos a segunda igreja de Teresópolis, que é a Igreja de Santa Teresa, né, ou de Santo Padroeiro. Me diz uma coisa, ainda ficando na Igreja de Santo Antônio, essa igreja que foi sagrada 4 dias antes do local se transformar em freguesia, essa igreja ela ficava exatamente aonde? Essa igreja construída pelos povos de Teresópolis, segundo o texto da época. Os pesquisadores da história de Teresópolis nunca se aprofundaram muito nessa questão. E a gente vai ver em alguns livros e em alguns textos de jornais, de revistas, e até em documentos públicos, que essa igreja, a primeira igreja, seria ali na Praça Nilo Peçanha, na antiga Praça do Dr. Pociúncula, onde tem hoje o Gindabloc e a FESO. É um erro histórico, porque ali estava a nossa segunda igreja. A primeira igreja de Santo Antônio, ela ficava próxima para o Arte, ali perto do Carmelo, perto do Euclides da Cunha, naquele quarteirão que desce da Melo Franco em direção ao Higino, naquela Rua do Meio. Ali ficava a igreja e o cemitério primitivo de Teresópolis. Então a igreja de Santo Antônio, construída em abril, sagrada em 1855, em abril, e transformada em freguesia em outubro de 1855, ela surge ali. Ela é uma igreja muito provisória, praticamente não há registro dessa igreja. Interessante que nessa época muitos fotógrafos passaram por Teresópolis e nós não temos uma imagem que eu conheça que mostra a igreja de frente, como era o formato dela, mas era uma igreja muito rústica, muito básica, porque ela durou muito pouco tempo. Você vai ver em 1866, 10 anos depois apenas
da construção da igreja, a igreja já estava em escombros. Para você ter uma ideia de como ela era mal feita. É uma igreja, talvez algumas paredes e um telhado, uma coisa muito básica. E em 1875, 20 anos depois da construção, ela cai de vez. Ela não, em 1875, uma informação inclusive que os livros de história não têm, a igreja de Santo Antônio acaba. E a capela de Santo Antônio, ela muda para... A igreja de Santo Antônio muda para a Capela da Várzea. E até 1900, então de 1875 a 1901, o Alto fica sem igreja. E a Várzea fica com duas igrejas. A igreja de Santo Antônio, dentro da Capela de Santa Teresa, e a Capela de Santa Teresa. São duas igrejas que funcionam independentemente nesse período, nesses 25 anos. Todos os atos que eram realizados na freguesia de Santo Antônio, na Capela de Santo Antônio, ocorriam dentro da Capela de Santa Teresa, que tinha suas duas atividades, Santa Teresa e Santo Antônio. A informação que eu estou me aprofundando nela, até para contribuir com esses 160 anos da Igreja de Santo Antônio, eu estou pesquisando alguns documentos da Igreja de Santo Antônio. O Padre Jorge abriu esses livros da Igreja para a gente fazer essa pesquisa, e eu estou encontrando muitos atos públicos da Igreja de Santo Antônio realizados na Capela de Santa Teresa, né? Então, ou seja, e aí em 1900, sim, começa a construção da Capela de Santo Antônio na Praça Nilo Peçanha. E eles sonham uma igreja muito grande, fazem um pátio muito grande, e como veem que não há dinheiro para fazer essa igreja, esse templo grande, faz um templo reduzido nessa aproveitando os alicerces da grande igreja. Que seria grande, que seria depois. E essa igreja acaba nunca sendo feita, porque fica uma igrejinha pequena, uma capela pequena, modesta, que em 1934 vai ser destruída com a construção da terceira capela de Santo Antônio, que é a capela no local atual, que fica ao lado do templo de Santo Antônio, hoje ali na rua Oliveira Botelho. Oliveira Botelho. Me diz uma coisa, isso aí, quando essa construção, quando se faz essa construção dessa capela sobre os alicerces do que seria uma grande igreja, que ano nós estamos? Olha, nós não temos o ano, porque eu não encontrei ainda nenhum. É o grande problema de você não ter uma imprensa regular. O primeiro jornal de Teresópolis é o Teresopolitano de 1902. Eu não tenho os exemplares de 1902, mas certamente ali vai ter alguma coisa, porque eu acredito que essa igreja tenha sido aberta ao público em 1903. Mas eu tenho o registro de doação da família Vieira, em cartório, do terreno doado para a igreja de Santo Antônio, que é de 1899. Então, ou seja, a igreja não vai ser construída antes de dar posse do terreno. Então, a obra certamente que foi feita a partir de 1899, 1900, 1901, e eu tenho um cartão postal circular de 1903 que mostra a igreja de Santo Antônio, Capela de Santo Antônio, e mostra ela praticamente pronta. Não mostra com pessoas dentro, mas mostra a igreja pronta. Então, ela certamente que foi aberta no ano de 1903 e construída nos 3 ou 4 anos anteriores. Eu gostaria de dar um pulinho no passado, lá nos anos 1855, nessa primeira capela. Como é que funcionava isso para a comunidade? Tinha um padre morando aqui, tinha missa. Como é que a comunidade se beneficiava, a comunidade católica, obviamente, se beneficiava dessa igreja? Tinha padre aqui? Tinha. Quando você cria a freguesia, você tem um padre regular. Em alguns momentos você tem um padre visitador. Em alguns períodos a diocese tem problema em mandar o pároco da região, mas nós tivemos padres regulares desde 1855. E aí você vai ter as fases, né? Lá nos anos 1860, 70, do padre José Tintori, que era o vigário da Igreja do Alto, da Igreja de Santo Antônio. Depois ele vão vir os outros padres substituindo. Então a igreja, nos bancos de dados da igreja, você vai ter a sequência dos padres até os padres atuais, uns ficando mais tempo que os outros, né? Mas tem essa regularidade do padre na igreja, sim. Eu vi uma coisa na sua pesquisa, assim, decreto 1656 de 20 de dezembro de 1871, 16 anos depois, autoriza a construção de uma igreja, abre aspas,
na Vargem de Teresópolis, fecha aspas. Que história é essa de Vargem de Teresópolis? A Vargem ou a Várzea é uma coisa só, né? Quando Dom Pedro II... São coisas diferentes, né? Que Várzea é um lugar alagado, né? E Vargem é aquela plantinha. Mas esse português arcaico, né, ele induz a esse esse mas erro. a interpretação é essa: a vargem é a várzea, né, como os órgãos, órgões, órgãs. Então, ou seja, a escrita, ela vai mudando, né? Então a gente tem hoje uma definição da palavra única, mas ela teve algumas variações. Em 1871 houve essa decisão de construir uma igreja no Alto. E depois a igreja de Santo Antônio. E depois eles decidem reformar a igreja da Várzea, que ela estava mais pronta. Porque, embora a gente fala muito da igreja de Santo Antônio como a igreja primitiva de Teresópolis, mas no ano de 1855 também surgiu a capela de Santa Teresa, porque nós temos esses dois santos, que hoje são os dois santos padroeiros da cidade. Eles não conflitam, mas eles têm assim uma igreja atendia o Alto, outra igreja atendia a Várzea. Hoje nós não temos mais apenas duas paróquias. Nós tínhamos a paróquia de Santo Antônio e a paróquia de Santa Teresa. Hoje nós temos 10 paróquias em Teresópolis e hoje mais de 100 capelas. Então a igreja ela cresceu muito e ela tem outras, atende a diversos bairros, né? Mas nós temos muitas igrejas que são quase desse mesmo período, já dos anos de meados do século passado, do século anterior ao passado, que atendiam Teresópolis. E essa igreja essa igreja do Alto, essa ideia de fazer uma igreja no Alto acabou atrasando, demorou para ser feito e priorizaram a reformar a capela de Santa Teresa na Várzea, onde, já dissemos, ela atende aos dois santos, as duas capelas num templo só, até os anos 1900, quando de fato surge a igreja de Santo Antônio no Alto. Muito bem. Agora me diz uma coisa. Em 1934, um empresário bem-sucedido, Henrique Sloper, empresário do Rio, dono das lojas famosas, das lojas Sloper no centro da cidade, ele construiu então essa capela que existe até hoje lá no Alto, que é muito bonita. Foi construída uma igreja ao lado dela, né? Porque o número de fiéis acho que não cabia naquela capela, mas em 1934. Como é que foi isso aí? Ele era um católico assim, tão importante, dinheiro tinha, mas ele era um católico tão importante que ele manda construir a capela? Porque havia nessa época já um planejamento para consertar a outra, ou erguer a outra, os alicerces da outra tinham sido construídos, né? Mas ele faz apagar isso e constrói a capela onde ela está até hoje. É isso? A capela de Santo Antônio atual, que fica ao lado do templo principal, ela foi construída por esse empresário Sloper e ele tinha a necessidade de ter uma capela imponente para o casamento da filha. Então ele faz a capela e doa à cidade. O Sloper, na verdade, ele não deu só a capela. Nós tínhamos no alto ali, em frente ao Soberbo, onde tem hoje o trevo, próximo ao Cadicana, a Secretaria de Turismo ali tinha um mirante, um quiosque muito bonito, onde ele constrói esse quiosque para apreciação da vista soberba, do dedo de Deus. Então era o principal ponto de apreciação de Teresópolis, era o mirante do Sloper no Soberbo. Então, ou seja, é uma pessoa que influiu, a esposa dele também, influiu muito na história de Teresópolis, naqueles anos 20, 30, né? Tanto que quando o rei Alberto vem a Teresópolis, eles se hospedam na casa do Sloper. Era uma figura muito interessante para a história da cidade, como tivemos várias outras figuras no bairro do Alto, inclusive, que tiveram essa participação na sociedade. Vamos passar do Alto para a Várzea. Quando é que foi construída a primeira versão da igreja de Santa Teresa? Em que ano que isso aconteceu? Bom, o surgimento de Teresópolis ele se dá em função da necessidade de ocupação das terras, né? A grande área de Teresópolis era de um proprietário apenas, a área da cidade, do Jorge March. Quando ele morre e os filhos
fracionam. Dois grandes latifundiários adquirem, dois grupos. O Antônio Fernandes e Antônio Coelho adquirem o Alto e o Policarpo adquire a várzea. Comendador Policarpo. Que deixou uma prole em Teresópolis. Hoje nós temos vários herdeiros, vários sucessores do Policarpo em Teresópolis. O Policarpo se deu mal, ele ficou com a área maior, que ele pegava a várzea em direção à Prata, Barra, Meudon, Ermitagem. mas ele não tinha uma igreja. E a cidade cresce em torno de uma igreja. Então ele resolve construir uma igreja na várzea, e dedica ela a Santa Teresa. Por muito tempo andou se escrevendo que essa igreja era a igreja de Santa Claudina. Isso é uma grande fraude, porque a Santa Claudina, ela é uma santa católica, Cláudia de Tevenê, ela só foi sagrada santa nos anos 90, pelo Papa João Paulo II, ou seja, em 1855 ela era uma pessoa muito relevante para a igreja, ela morreu nos anos 1830, mas ela não era santa, ela vem ser santa agora. Então como você vai ter uma capela de Santa Claudina em Teresópolis quando ela nem era santa? Eu debrucei uma pesquisa mais profunda com relação a isso aí e venho descobrir, o melhor documento para definir a origem desse nome Santa Claudina para a igreja de Santa Teresa foi o documento de doação das terras da igreja de Santa Teresa para a igreja. O Policarpo doa, ele constrói a igreja, mas ele não é padre, ele não tem nada a ver com a igreja católica. Ele quer mais uma igreja nas terras dele, para desenvolver as terras dele. E ele doa essa igreja em 1857, 2 anos depois dele construir. Ele constrói a igreja, mas não tem missa, não tem nenhum documento, não se realizam nada oficial na igreja. Ele precisa de ter, então, essa igreja como igreja de fato. Ele doa para a igreja a capela. E a capela é dedicada a Santa Teresa, e nos documentos, na escritura já está lá, ele doa, dizendo, aí tem um quadro de Santa Teresa, padroeira da igreja, da capela, ou seja, não tem dúvida. Aí lá no final ele assina o termo de doação, Policarpo Álvares de Azevedo, Claudina Álvares de Azevedo. Então, ou seja, a Claudina era a dona, não a santa. Pois é, então, o Policarpo foi casado com a santa. Então foi uma santa, a Claudina nunca foi santa, na verdade, né? A Claudina, ela apenas era a esposa, do Policarpo. Então os antigos diziam, você vai à igreja da dona Claudina, porque tinha a igreja de Santo Antônio, que era a igreja muito venerada, no alto, e a igreja da Várzea. A importância de Santa Teresa, ela só vem a acontecer depois, porque ela era mais conhecida como a capela de Dona Claudina. E a capela da Dona Claudina, ela vai ganhar um pouco de importância em 1875, quando os atos da igreja de Santo Antônio passam a ser realizados na capela da Dona Claudina, que era a capela de Santa Teresa. E aí vem até os anos 1900, ela cria uma importância, e esse templo primitivo de 1855, ele vai durar até 1875, quando faz uma reforma. Essa reforma de 75, ela vai durar até 1927, quando os paroquianos resolvem, então, construir a atual matriz. 1927. 1927. Aí inicia-se a construção, que vai ficar pronta em 1940. Essa construção de 1927, que inicia, onde era a igreja primitiva e onde é a igreja atual? A igreja atual, ela foi construída em volta da capela primitiva. Então não foi nem para um lado, nem para o outro, nem para frente. Eles pegaram, fizeram as paredes em volta da capela primitiva e depois derrubaram a capela, fizeram o telhado e fizeram a laje, o telhado, a matriz. É uma obra de cerca de 15 anos que hoje é uma grande referência para a fase, é a igreja de Santa Teresa. Mas essa importância, ela só ocorre a partir dos anos 1875, 80, quando a igreja passa a ser a capela de Santo Antônio também dentro dela, e a partir do crescimento da várzea, né? Que a várzea explode em crescimento a partir da chegada do trem ao alto e da estação da várzea em 1926. Então a várzea começa a progredir e ela passa a ter um público cativo para a sua igreja, já que antes disso até os fiéis da várzea migravam para o alto em busca do culto na igreja de Santo Antônio. Capela. Esse foi mais um capítulo do Histórias de Teresópolis. Vejo você na próxima semana. Tchau.